ser bom a aula ficar gravada, porque sempre tem comentários de instrução no início e no fim, tá? Mas hoje a gente vai ver um vídeo, não é um vídeo longo, e eu vou deixar o link dele lá no Moodle também, tá, gente? Porque a resolução da imagem, ela se perde um pouco, não sei se vocês notaram isso, quando eu coloco o link da aula gravada lá no Moodle. Então, a aula que está projetada, ela perde um pouquinho a resolução. Como essa aula ela está no YouTube, aberta e disponível gratuitamente, eu vou deixar o link da aula gravada, mas também vou deixar o link do vídeo. Então, para vocês fazerem a tarefa sobre essa atividade, assistam pelo link do vídeo e não da aula, tá? Que vocês vão assistir em melhor qualidade, tá bom? Hoje, a nossa aula é sobre Política Nacional de Saúde Bucal. E a nossa política de saúde bucal, que vigora com sucesso nos últimos anos, e é a que vigora ainda atualmente, é o Brasil Sorridente. E ele foi um marco na história, tá? Porque, por incrível que pareça, ele foi feito em 2010, iniciado, né? E foi a primeira política institucionalizada, gente, especificamente para a saúde bucal. Pensar em quantos anos, né, o país existe, quantos anos de governo nós já tivemos, para só em 2010 a gente ter uma política pública nacional que vale para o país inteiro, voltado para a saúde bucal, isso só em 2010, né, eu acho que isso quase que um atraso gigantesco. Pensa quantos anos não foi oferecido saúde bucal no nosso governo, ou a maneira como começou a ser oferecida era completamente desorganizada e sem princípio. Então, o Brasil Sorridente não é a melhor política, não deu certo de imediato, mas vem sendo reformulado ao longo dos anos, mas é um marco histórico, porque é a nossa primeira política nacional pública para saúde bucal. Então, a gente vinha do nada, onde não existia nenhum tipo de plano, para um início de algo institucionalizado, tá? Essa aula é do professor Paulo Petri, ele é um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, excelente em políticas públicas, tem muito material na internet dele, eu tive o prazer de conhecê-lo num congresso, e essa aula dele sobre Brasil Sorridente, ela é simplesmente simples e perfeita. Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Eu vou pôr a aula agora para rodar, vou assistir aqui com vocês e a gente comenta sobre ela daqui a pouquinho, tá bom? Alguma dúvida? Então, a nossa aula de hoje vai tratar sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, que se chama o Brasil Sorridente. Antes de entrarmos especificamente no tema, vamos fazer uma pequena retrospectiva da trajetória histórica, mencionando alguns fatos importantes em relação à saúde do Brasil. Imaginemos que, a partir de 1500, com a colonização dos portugueses, iniciou-se uma fase em que as doenças passaram a proliferar. Não que não existissem, mas era uma população cativa, uma população pequena e que vivia isolada. Então, os acontecimentos eram poucos. E com a vinda dos navios portugueses da Europa, as coisas começaram a acontecer. Nesse recorte histórico, vamos para o 1808, que coincide, é o ano da vinda da família real portuguesa ao Brasil. E aí se encontra no país um quadro sanitário caótico, de falta de higiene nos portos, a não fiscalização dos navios. Então, havia realmente um caos sanitário instalado no país nessa época. A partir daí, se começam
uma série de modificações, de cuidados sanitários em relação à saúde da população. Em 1900 se implanta e prevalece um movimento chamado campanhista, que eram as grandes campanhas de saúde. Por exemplo, Oswaldo Cruz, que vocês veem aqui no vídeo, ele institui a vacinação como uma medida obrigatória. Gente, aqui eu quero comentar para vocês verem que desde que o país começou a ser colonizado, que foi em 1500, até 1900, foram 400 anos de existência sem nenhum tipo de preocupação governamental por parte do governo para com a população. Então, era simplesmente cada um por si, desse jeito mesmo. Não existia, né? Quem viveu entre 1500 e 1900 passou mal, não existia onde procurar. Eu estou relembrando isso porque hoje, a gente tem acesso a tanta coisa que a gente nem, por mais que a gente veja nos livros de história ou que a gente já tenha conhecido, falar que a gente parou para pensar nisso, a gente não para. Pense em você. Hoje, a facilidade que você tem de passou mal, você vai num postinho, por mais ainda caótico que seja, poderia ser muito melhor, mas por mais difícil que ainda seja, você simplesmente não tem onde procurar. Por isso que as coisas informais, né, bruxarias, curandeiros, benzedeiras, eram quem ofertava saúde de maneira gratuita ou cobrada antigamente, era a única ofertada, né? Então, só em 1900 que houve o que a gente fala de uma primeira campanha, que é um político, uma pessoa de nome importante, tentar institucionalizar algo para um país inteiro. Porque houve tanta doença de Chagas e tuberculose que estava disseminando boa parte da população, inclusive os escravos e as pessoas que precisavam trabalhar para que o país andasse, e precisava ser feito algo, e o Oswaldo Cruz, bem à frente do seu tempo, já sabia, pelos seus estudos, que se não fosse feito algo em massa, de nada resolveria, se tratando de doenças infecto-contagiosas. Então, em 1900, foi a primeira vez que uma pessoa pública tentou institucionalizar algo em massa para uma população inteira, tá? Carlos Chagas faz estudos de combate à tuberculose. Então, as coisas começam a melhorar no Brasil. Em 1953, é criado o Ministério da Saúde, que até então não existia, imagine. Então, foi criado o Ministério da Saúde. E um marco importante da trajetória histórica da saúde no Brasil veio a acontecer no ano de 1986, que é quando tem lugar a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Olha para você ver. Então, em 1900, quando Oswaldo Cruz e Carlos Chagas começaram a tentar explicar que precisava ser feito algo em massa e que essa responsabilidade ela seria do governo, ainda assim, só 53 anos depois que o governo entende que era importante criar um ministério para a saúde e que esse ministério iria propor ações de saúde para a população em massa. Então, pensem, gente, não tem mais de 70 anos que existe um Ministério da Saúde, né? E num país com existência desde 1500. Hoje nós já estamos em 2020. É incrível pensar quantos anos se passaram sem nenhum tipo de organização para a saúde. Ainda assim, criou o Ministério da Saúde, mas ele não começou a atuar logo no primeiro ano, super funcionando e organizado. Tanto que só em 1986, isso foi ontem praticamente, só em 1986 que foi feita a primeira conferência para discutir no país inteiro o que poderia ser feito para melhorar na saúde.
Esta conferência foi extremamente importante, porque ela lança bases para a reforma sanitária brasileira, um movimento que conceitua a saúde de uma outra forma, de uma forma contra-hegemônica. Existe a proposição de uma nova Constituição Federal, conceituando melhor as questões da saúde, e é lançada a ideia da criação de um sistema único de saúde. Depois, em 1987, foi criado o Sistema Único e Descentralizado de Saúde, que é o SUDES, com o princípio da descentralização sendo observado, ou seja, tirar o monopólio das decisões de Brasília, uma vez que o nosso país é muito grande e desigual. E aí sim, finalmente, em 1988, é promulgada a nossa Constituição Federal. E ela institui a criação do Sistema Único de Saúde e mais, ela avança no conceito de saúde dizendo que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Então, gente, pensa que o SUS, ele é um bebê. Então, assim, eu não estou defendendo o SUS, eu sei que ele tem muitas deficiências, mas pensem que o SUS tem 33 anos. Eu sou mais velha que o SUS, muitos de vocês são mais velhos que o SUS. Então, hoje o que a gente tem é extremamente excelente para algo que foi criado há 33 anos. E que pensar que quanto tempo o país teve que nunca existiu, né? Excelente quando a gente pensa no nada, mas lógico que longe de estar perfeito para o que a gente precisa e que pode melhorar muito. Mas eu não sei se vocês sabem, mas o SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é um dos melhores do mundo em questão de organização e efetividade de ação, tá? Tem muitos países que nem têm um sistema único de saúde. É cada cidade por si, uma coisa completamente que não comunica, tá? Sem comunicação dentro de um país inteiro. Então, em questão de um sistema único que funciona para um país tão grande territorialmente, o nosso sistema ele é até modelo para o de diversos outros países, tá? Então, novamente pontuando aqui para uma visualização mais fácil, os pontos mais recentes e importantes. 1986, como eu disse, a Conferência Nacional de Saúde. Depois, 1988, a criação, a promulgação da Constituição Federal, onde é criado o Sistema Único de Saúde. Mais adiante, em 1994, é criado o Programa de Saúde da Família, que passou a se chamar PSF, que visa, e é extremamente importante, a mudança no modelo de atenção à saúde. E esse PSF, então... E aqui, gente, eu queria chamar a atenção assim, o SUS foi criado em 88. Mas o PSF, que a gente conhece hoje, né, o Plano de Saúde da Família, com as visitas domiciliares, com o programa de saúde indo até a casa das pessoas, da maneira que a gente conhece hoje, só foi surgir em 94, tá? Então, você vê que as coisas foram sendo construídas lentamente, passo a passo e praticamente ontem, tá? Por que isso é importantíssimo? Para vocês entenderem que aqui ainda não tínhamos um plano específico para a saúde bucal. Aqui se falava da saúde, a saúde bucal era colocada geral junto como todos os outros problemas de saúde, tá? Não tinha algo específico direcionado para a saúde bucal. Cuja concepção era atender famílias nos seus locais de moradia, entendendo a questão social da saúde. Ele foi um marco muito importante no nosso país. Mais adiante, no ano 2000, é criado as equipes de saúde bucal, os ESBs, dentro do Programa de Saúde da Família, dentro desse trabalho, então, multidisciplinar, é incorporado
a saúde bucal. Então, gente, olha que interessante. Só em 2000, há 20 anos atrás, é que criou-se uma equipe de saúde bucal. Um dentista e um auxiliar de saúde bucal, na época, para tentar fazer ações direcionadas para a população. Gente, isso só tem 20 anos. Eu não me canso de falar, isso foi ontem, né? Só em 2000 que a gente teve a primeira equipe de saúde bucal institucionalizada no nosso governo, no nosso país, para a população. E em 2001 é inserido as equipes de saúde bucal nas estratégias de saúde da família. Então, agora o dentista passa a fazer parte deste programa de estratégia de saúde da família. E em 2004, porque ainda não havia no Brasil um programa de saúde bucal, foi criado, então, o nosso Brasil Sorridente, que era uma tentativa de levar a saúde, de incorporar a saúde bucal à saúde. Em outra aula anterior, nós vimos que a saúde, dela faz parte a saúde bucal e todos esses conceitos de saúde visam, na atualidade, conferir aos cidadãos qualidade de vida. Então, você vê, por exemplo, uma situação como essa, jamais alguém poderia ser feliz, né? Um cidadão que não tem capacidade de inserção no mercado de trabalho, a pessoa tem vergonha de rir, a pessoa não se insere, enfim, no mundo social. E aqui, só para lembrar, um estudo antigo, é verdade, mas publicado, visualizando e desprezando a questão humana. Por exemplo, um sujeito publica um estudo mostrando esta foto, dizendo que o paciente tem a pigmentação melânica em região anterosuperior. Aí ele faz uma raspagem desse epitélio gengival e mostra o seu aspecto clínico, de onde ele removeu a pigmentação melânica do lado esquerdo. E agora, pasmem vocês, um aspecto clínico 1 ano depois da intervenção cirúrgica. O que o professor está querendo dizer aqui, eu vou explicar para quem é do primeiro período. Pigmentação melânica são essas manchas mais escuras, principalmente nas pessoas negras, que têm mais melanina. Então, elas têm a gengiva com essas marcas mais escuras de melanina, com essas pigmentações. E nessa época, era tão pouco importante pensar nos dentes que um grupo ele tinha coragem de pegar uma pessoa com pigmentação de melanina, que não é uma doença, não faz mal nenhum, é só visível, remover essas manchas na gengiva e acompanhar esse caso, dizer que foi um sucesso e não restaurar nenhum desses dentes. Como se ter cárie, dor, inflamação e infecção não fosse problema dessa pessoa, e o problema dessa pessoa fosse ter manchas de melanina na gengiva, que não faz mal para essa pessoa em nada. Então você vê como era vista a saúde e o humano ainda nessa época. Então, reparem, uma técnica absolutamente discutível, mas fundamentalmente um desrespeito ao cidadão, ao ser humano, porque, vejam, os dentes e expor um sujeito a ficar dessa forma durante o tempo que o estudo que durou, durante 1 ano. Então, essas atrocidades, vamos dizer assim, precisavam mudar, porque durante muitos anos a odontologia esteve à margem, esteve completamente fora de qualquer política pública de saúde. O acesso dos brasileiros à saúde bucal era muito limitado, era difícil, era cara, a odontologia era realmente para quem tivesse dinheiro. Então, a lógica era mudar esse perfil, porque na época os poucos serviços odontológicos oferecidos faziam com que o principal tratamento na rede pública fosse a extração dentária.
o que perpetuava aquela visão antiga da odontologia essencialmente mutiladora e que se tinha uma visão do cirurgião dentista apenas como uma atuação clínica. Gente, isso é extremamente importante, tá? Até criar o SUS, nada se fazia. Você não tinha nenhum tipo de atendimento que não fosse particular e ele realmente era extremamente caro, tá? É caro para quem tinha, só quem tinha muito dinheiro mesmo, tá? Tinha que ter muito dinheiro. Com a criação do Brasil Sorridente, a ideia era mudar isso. Era assim, não tem como só ter tratamento odontológico quem tem muito dinheiro. Porque mesmo quando começou a se fazer alguma coisa, entre 88 e 2004, era dessa maneira que o professor Paulo comentou, mutiladora. Se você chegava com um dente cariado e estava doendo, o que o dentista do governo fazia para você é arrancá-lo. Arrancou o dente, acabou a dor, tá? Isso é mutilar. Pensa se você encrava uma unha, ela infecciona, você vai lá no hospital, diz que está doendo muito e o médico vira para você e fala: não posso tratar a sua unha, mas eu posso arrancar o seu dedo. E arrancando o seu dedo, ele vai parar de doer. Você vai falar: nossa, professora, mas que exemplo? Exatamente assim que era. Você chegava com um dente com uma cárie com dor, o governo não dava condições para o profissional restaurar, mas dava condições para o profissional arrancar esse dente. E foram muitas extrações. Entre 88, 80 e 2000, o que tinha de gente sem dentes, porque o único tratamento possível que chegava para ele de maneira gratuita era arrancar, era gigantesca. Isso não é de muito antigo. Eu trabalhei no Vale do Jequitinhonha, depois que eu me formei. Eu fiquei 2 anos em uma cidade do Vale do Jequitinhonha, chamado Serra Azul de Minas, onde não tinha asfalto, não tinha internet, não tinha padaria, era um vilarejo, mas tinha um consultório odontológico dentro do PSF. Ainda assim, ou seja, isso era 2006, que eu me formei em 2005, isso era em 2006. Eu podia fazer algumas restaurações. Eu fazia o máximo que eu tinha. Resina e materiais para restaurações era muito caro, a prefeitura não conseguia comprar o tanto que o município precisava. Então eu fazia, acabava o material. Eu lembro que em torno do dia 15, 16 do mês o material acabava e eu só podia fazer extrações. E o paciente chegava lá morrendo de dor, urrando de dor, não tinha para onde encaminhar, não tinha para onde ir e só tinha a extração para fazer. Tá? Então não era o dentista que era mau e resolvia mutilar, era o único tratamento que o governo permitia que ele oferecesse. E eu tenho isso anotado, um balanço anual, que a gente tinha que preencher uma planilha do DataSUS. Eu fiz em 2 anos 2.987 extrações, se eu não me engano. E não fiz 1.000 restaurações nesses pacientes da cidade. Eu fiz quase 3.000 extrações dentárias e não consegui fazer 1.000 restaurações no prazo de 2 anos. Isso entre 2006 e 2008. Vou falar de novo, isso ontem, tá? Então, por que é extremamente importante esse marco do início do Brasil Sorridente? Eu tenho que fazer uma errata para vocês. Eu não sei por que eu falei 2010, mas, na verdade, o Brasil Sorridente foi criado em 2004, tá? Eu troquei. Até então, era uma odontologia mutiladora. Isso que eu quero explicar para vocês. Arranca, deixa sem dente, deixa sem função, mas está deixando sem dor. Era mais ou menos assim. O dentista ele só tinha praticamente isso para fazer na grande maioria das cidades. De executar extrações, e a saúde bucal do brasileiro era bastante precária. Então, aqui uma brincadeira, mas infelizmente durante muito tempo vimos esse tipo de situação, consultórios de prótese, né, fazendo, na verdade, extrações dentárias e tentando recolocação de dentes, como esses absurdos que vimos.
Então, vindo de uma concepção de mudanças em relação aos conceitos de saúde e com o objetivo de alterar completamente esse quadro de saúde bucal, em 17 de março de 2004, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Saúde Bucal, que se chama o Programa Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente constituiu-se em uma série de medidas que visam garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal. É fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população como. Até aí, gente, até antes do Brasil Sorridente, promoção e prevenção, palestra, informação, levar conhecimento para a população, não existia em saúde bucal, tá? E um programa completo, muito menos, porque a ideia do Brasil Sorridente é fazer a promoção, fazer a prevenção. Não funcionou, cariou, estragou, né? Reabilitar, tá? Não é só tirar e deixar sem função. Se precisar extrair, devolver. Se precisar fazer canal, fazer. Se precisar pôr aparelho, colocar. Então, foi pela primeira vez que se pensou num conjunto. Tínhamos já anteriormente. Aqui, só para ilustrar, nós tínhamos 2 levantamentos epidemiológicos de saúde bucal feitos em 1986 e em 1996, que não foram muito bem feitos, que têm as suas críticas, mas, enfim, como dados históricos, eles apontavam o CPOD para crianças de 12 anos estava em 6,6 e depois, 10 anos depois, caiu para 3,1. Mas aí sim, com a ideia do programa de saúde bucal, se fez um levantamento epidemiológico nacional chamado SB Brasil, Saúde Bucal do Brasil, e em 2003, esse levantamento já melhor estruturado em termos de amostragem, enfim, ele mostrava que o CPOD estava caindo para 2,8. E em 2010 se repetiu o levantamento e apontava ainda para uma queda, e o CPOD 12 anos já era, então, 2,1. Havia uma melhora do quadro. Mas o lançamento do Brasil Sorridente foi o marco de mudança na política de saúde bucal, realmente. O programa, então, como eu disse, foi criado em 2004 e a sua principal meta, a sua linha de ação era a reorganização da atenção básica em saúde bucal. Como seria feito isso? Através da implementação de equipes de saúde bucal e inserindo o dentista, portanto, nas equipes de estratégia de saúde da família. A meta principal do programa é a reorganização da prática e a qualificação de ações e serviços oferecidos, voltadas essas ações e serviços para cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito através do Sistema Único de Saúde. A ampliação e qualificação da atenção especializada através da implantação de centros de especialidades odontológicas. Como vocês veem, um deles aqui à direita, a Faculdade de Odontologia da URGS também tem um CEL, que a gente chama, Centro de Especialidades Odontológicas. Laboratórios também regionais de próteses dentárias passaram a ser implementados justamente com a ideia de não mutilar. Então, gente, foi um marco mesmo, porque pela primeira vez se falou de promoção, prevenção, recuperação, e além disso tudo, se falou em especialidades, porque até então, quando começou a fazer algo de odontologia, fazia a clínica geral. Odontal mais avançado, não colocava implantes, não colocava aparelho, e no Brasil Sorridente também se pensou nas especialidades. Então, o CEL, que alguém já deva conhecer hoje, que é o Centro de Especialidade Odontológica, ele surgiu aqui no programa.
pessoas e sim reconstruir um sorriso adequado. O objetivo também o do Brasil Sorridente, viabilizar a adição de flúor nas estações de tratamento de água de abastecimento público. Convém lembrar que muitos brasileiros não têm acesso nem mesmo à água tratada, muito menos uma água tratada com a adição de flúor, que é um importante elemento na prevenção de cáries. O Brasil Sorridente também tem interfaces com diferentes e diversas ações e programas do próprio Ministério da Saúde, onde se insere. Um deles é o Brasil Sorridente Indígena. Então, a ideia de fazer um programa específico para essas comunidades. Um outro programa de interface de ações é o programa de saúde na escola. Tentar atingir as crianças que estão em idade escolar. Há também o Plano Nacional para Pessoas com Deficiências, e aí está também atuando com a interface do Plano Nacional para Pessoas com Deficiência, o nosso programa Brasil Sorridente. O Brasil Sorridente também atua na Convenção de Minamata, que é a convenção que alerta para os riscos do uso de mercúrio. E ainda, como eu disse, o programa de fluoretação das águas de abastecimento público, que é uma importante arma de combate à cárie. E aí, o principal desafio do programa, que tem toda essa concepção bastante adequada, é que se transforme esse programa, o Brasil Sorridente, não em uma política de um governo, mas sim que ele venha a ser uma política de Estado. Gente, isso aqui é importantíssimo, tá? E eu vou entrar em política um pouquinho falando disso, por quê? Quando a gente fala que é importante a gente saber sobre o Brasil Sorridente, não é porque ele é um programa perfeito, porque quem criou ele foi um presidente perfeito. Pelo contrário, não é em nenhum momento isso. Mas é porque ele foi um marco, tá? Então, ele ficou para a história. Ele tem inúmeros defeitos, teve desde o início, vem sendo melhorado a cada governo, mas ele foi um marco, tá? Não existia nada, de repente, existiu o Brasil Sorridente com promoção, reabilitação, intervenção, especialidades, interface com a situação indígena, com as escolas, com os deficientes, né, com ações sociais, como a Minamata, que é para redução do uso do mercúrio. Ele foi um marco, tá? E a gente tem que saber diferenciar o que é uma política de governo e o que é uma política. Se é PT, se é PSDB, se foi PMDB, quem fez o Brasil Sorridente, no governo de quem. Para mim, o que importa é o Estado, tá? E o que um político de responsabilidade tem que pensar é se a política foi criada e ela funcionou e ela tem bons frutos e ela pode ser melhorada, ela deve passar a ser uma política de Estado. Independente de quem tiver na chefia do Estado, melhorar essa política, tá? Então, aqui vocês vão ver que eu não vou citar qual governo que foi, quem criou, lógico que pela data vocês têm como saber, mas eu queria que vocês entendessem que isso pouco importa, tá? E graças a Deus, felizmente, os governos subsequentes, sequentes a 2004, entenderam que era obrigação do Estado manter programas que tiveram sucesso, tá? E o Brasil Sorridente foi um deles. Então, hoje, felizmente, o Brasil Sorridente ele é uma política de Estado e acredito que dificilmente quem entrar nos próximos anos vai paralisar essa política. Ela passou a ser algo obrigatório e bem visto por todo mundo. E que assim seja, que independente do governo que vira sequência, eles entenderem que é melhorar políticas de Estado, independente de políticas de governo, tá? E é por isso essa fala do professor Paulo, que
o Estado é algo maior, o Estado é a somatória de todos os governos de todos os anos, tá? Que é extremamente importante, porque ao mudar-se os governos, e eles mudam de tempos em tempos, o objetivo é com que essa política de atenção à saúde bucal permaneça. Joia. Gostaram do vídeo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Acho que por hora não, né? Esse vídeo, gente, ele é extremamente claro. O professor Paulo, ele tem uma fala lenta, né, devagar, de fácil compreensão, tá? E ele explica muito bem o que eu queria passar para vocês. Eu não estou aqui levantando bandeira de uma política pública de um governo tal. Eu vejo o Brasil Sorridente como uma política de Estado que não deu 100% certo de primeira, mas que foi um marco na nossa política. Ele implementou a saúde bucal institucionalizada de maneira completa e que a cada ano foi sendo aperfeiçoada e ainda temos o que aperfeiçoar, tá? E se hoje, por incrível que pareça, a gente ainda tem deficiência no atendimento à saúde bucal da população, tenham certeza que há 20 anos atrás você não tinha onde procurar. Ou você pagaria caríssimo, muito fortunas, heranças para ser atendido num dentista particular, ou você pagaria ainda muito caro para ser atendido por um prático, que eram pessoas que não tinham formação de odontologia e, pela vivência, né, decidia que ia tentar arrancar dente, ia arrancando, ia aprendendo a fazer as próteses por conta própria e montavam seus laboratórios práticos de prótese dentária. Lá eles já faziam as extrações, muitas vezes sem anestesia, e as pessoas iriam sendo atendidas dessa forma. Então, a gente saiu do nada para algo que ainda pode melhorar, mas que é muito bom, se você for pensar, tá? Dúvidas? Eu gostaria, ou interação de alguém que queira comentar algo. Luciene está digitando, vamos esperar. Houve uma grande melhoria nesse sentido, sem sombra de dúvidas. Como toda política de Estado, Luciene, ainda se tratando de um país como o nosso, que tem extensões territoriais de um continente, né, com extrema desigualdade social, o Brasil do Sudeste é completamente superior e avançado em relação a mais atendimento que o Brasil do Nordeste ou do Norte, o Brasil do Sul, são países com características extremamente desiguais, com distribuição de renda extremamente desigual, então foi sim um grande avanço, tá? A gente conseguiu uma política única e efetiva dentro, né, da realidade que a gente tinha, tá? Leopoldina também vai fazer um comentário, uma pergunta. Ana Laura, monitores, se quiserem agregar alguma coisa, são sempre bem-vindos, tá? Acho que você falou tudo certinho, Aline, é isso mesmo. O Brasil Sorridente, ele veio para agregar e está em plena evolução, né? E claro que não é algo perfeito ainda, né? Tem muito a que melhorar, mas tem um caminho, tem uma evolução e é isso que é importante, né? Tentar sempre pregar pela prevenção, né? O que o Brasil Sorridente, ele veste a camisa, né? Isso. E tentar, com isso, só melhorar a saúde bucal da população. E sempre pensar nisso, gente, como uma política de Estado, independente de quem vir, tá? A Leopoldina teve uma experiência assim, olha, ela perdeu 2 dentes porque estava com muita dor e ela foi ao dentista e eles simplesmente arrancaram. E poderia haver outro tratamento para tratar a dor dela.
Muito provavelmente, não conheço os dentistas, mas muito provavelmente não foi maldade, né? Eles acordaram e pensaram assim: ah, eu não fui com a cara da Leopoldina, eu vou arrancar esses 2 dentes dela. Muito provavelmente eles não tinham como fazer outra coisa. E na hora da dor, você vira o paciente e fala assim: olha, eu não tenho como tratar e eu tenho como arrancar. Vai parar de doer. O paciente topa. Ele não tem outro recurso, tá? Era isso que acontecia, tá, Leopoldina? Isso se chama, a gente hoje chama de odontologia mutiladora. Não por maldade, mas por falta de recurso e organização político-social do país, tá? Bom, gente, eu vou deixar uma atividade, tá, na plataforma. Eu tive um atraso hoje, eu não consegui anexar ela mais cedo. Não sei se é um problema no meu computador ou na internet aqui de casa. Eu acredito que agora eu já vou conseguir, porque eu estava até preocupada se eu ia conseguir projetar a aula por causa da internet. E como deu tudo certo, eu não achei que não travou muito, travou só uma vez e foi rapidinho. Então, eu acredito que agora à noite eu consiga já anexar a atividade e o vídeo, tá? Se eu não conseguir hoje, no máximo amanhã, e eu vou estender o prazo, deixo a atividade até o último dia, para vocês conseguirem fazer uma atividade pequena, tá? Relativamente simples, sobre o Brasil Sorridente. Eu vou deixar o link do vídeo e a aula gravada, assim que disponível também, porque eu fui pontuando os comentários ao longo da aula e as pontuações que eu entrei são as partes que são importantes, que se fosse uma prova, são as questões que eu colocaria na prova. Então, toda vez que eu entrei e eu frisei uma informação no meio da aula do professor Paulo, é porque seria uma questão de prova. Então, vai ser interessante assistir pelo link da aula também, tá? Se assistam, eu vou reverter agora, então. Se a projeção estiver ruim, se a letra não estiver legal pela aula gravada, vocês entram no link para rever, tá? O slide que não tenha ficado muito legal. Mas se pelo link da aula gravada tiver ficado legal, eu acho que ele está completinho, tá bom? Acho que é isso, então. Hoje acabamos que vamos finalizar um pouquinho mais cedo, tá? Alguém quer tirar alguma dúvida sobre qualquer questão em relação à nossa disciplina? Aproveitar esse tempo? Se não, boa noite a todos, tá? Pode encerrar a gravação, Ana. Meus agradecimentos novamente aos monitores, a Ana Carolina, a Larissa, o Pedro, a Ana Laura, como sempre, como vocês dizem lá no grupo, né? A Santa Ana Laura, sempre presente em tudo. Fiquem com Deus, boa noite, até